nos últimos vídeos aqui no Primata Falante, nós temos conversado sobre relatividade. Nós vimos que não existe um referencial privilegiado e que quando um referencial se move próximo à velocidade da luz, o tempo passa mais devagar para ele. Então um ponto muito importante... Eu acho que tem um problema com essa sua afirmação aí, hein? Davi Calazans, é você? Sim, sou eu mesmo, Davi Calazans, do Ponto em Comum. E hoje a gente precisa conversar sobre um probleminha na relatividade. Segundo o que meu xará tem falado por aqui nos últimos vídeos, as observações feitas em um referencial inercial são todas válidas para observações feitas em qualquer outro. O problema é que em algumas situações, essa afirmação parece criar uma contradição lógica, que é o que nós chamamos de paradoxo. Um paradoxo é uma situação ou afirmação que parece contradizer a lógica proposta. E por falar do paradoxo mais famoso da relatividade, chegou a hora de vocês conhecerem os Zugobertos. Imagine que dois irmãos gêmeos, o Tíbio e o Perônio, estejam na Terra. Eles são fãs de ciência e por isso resolveram testar a teoria da relatividade restrita. Então o Perônio entra em uma nave e parte para uma viagem em direção à Vega, que é a quinta estrela mais brilhante no nosso céu noturno. Já o Tíbio vai ficar na Terra e perder toda a diversão. E a nave do Perônio consegue atingir 99% da velocidade da luz, o que não é proibido pela relatividade. E chegando no seu destino, ele vai usar o efeito estilingue para fazer meia volta na estrela e voltar para a Terra. Ué, mas e agora? Quando eles se encontrarem no nosso planeta, eles ainda terão a mesma idade? Bom, o Tíbio conhece bem os postulados da relatividade especial. Então, ele diz que o tempo dentro da nave passa mais devagar durante a viagem, já que a nave estará próxima da velocidade da luz. E como Vega está a 25 anos-luz da Terra, Tíbio faz as contas e diz que estará aproximadamente 50 anos mais velho que Perônio. Porém, Perônio também conhece bem os postulados. E ele sabe que o movimento é relativo. Então, pelo referencial dele, foi Tíbio quem viajou na direção oposta, a 99% da velocidade da luz. E dessa forma, o tempo passa mais devagar na Terra. Assim, Perônio também faz suas contas e diz que quando eles se encontrarem, Tíbio deve estar 50 anos mais novo do que ele. Mas espera aí. Se as medições dos dois são realmente válidas, como a relatividade afirma que são, então os dois não podem chegar a conclusões tão diferentes. E assim, esse é o famoso paradoxo dos gêmeos. Que confusão é essa? Eu só sei que eu sou mais velho que os dois juntos. Bom, Miguel, isso pode até ser verdade, mas isso ainda não resolve o paradoxo. E agora, qual dos dois irmãos está certo? E agora? Será que isso é um problema para a relatividade? Não, na verdade esse é um problema para nós, porque um paradoxo é um problema na nossa análise lógica de um problema. Um paradoxo não é um problema físico, não é um problema no funcionamento da natureza. O universo segue sendo o universo independente do que a gente considera lógico ou não. Esse caso parece um paradoxo porque a gente está se equivocando na análise ou se esquecendo de algum ponto importante dessa análise. E é por isso que o famoso paradoxo dos gêmeos, que o Davi Calazans apresentou de forma sensacional e para nós, é apenas um paradoxo aparente e não um paradoxo de fato. Ok, mas se não existe um paradoxo, é o Tíbio ou é o Perônio que fica mais velho? Por quê? E nós temos evidência disso? Vamos lá para as 3 respostas. Primeiro, qual dos dois vai ficar mais velho? O Tíbio, o gêmeo que ficou na Terra. E nós temos experimentos comprovando isso, como eu falei no vídeo com evidências da relatividade, que é o experimento de Raphael e Keating e todos os outros que vieram depois dele, derivados desse mesmo experimento. Segundo, por que é ele que fica mais velho? Temos 2 abordagens para responder essa questão. A primeira é a seguinte: os cálculos da relatividade restrita só são válidos enquanto nós estamos falando de referenciais inerciais, onde a gravitação não é relevante. Porém, no caso do Perônio que está na nave, existem várias acelerações. Nenhuma nave consegue atingir velocidades tão altas instantaneamente, ela precisa ser acelerada. E como eu já disse aqui em outros vídeos, a aceleração é uma invariante na natureza. 2 referenciais podem discordar sobre quem é que está em movimento, mas todos os referenciais vão concordar sobre qual referencial está acelerado. Muito obrigado, relógio. Toda vez que um referencial muda de velocidade, todos os referenciais, inclusive ele mesmo,
conseguem identificar que é ele que está mudando o movimento. Então o Tíbio, que está aqui na Terra, se ele pendurar um pêndulo no teto, que seja um pêndulo menor para desconsiderar as acelerações da Terra, ele vai ver esse pêndulo parado. Tanto ele quanto o Perônio vão observar esse pêndulo parado. Agora, se o Perônio pendurar um pêndulo no teto da nave, aí tanto ele quanto o Tíbio aqui na Terra vão observar esse pêndulo se movimentando, evidenciando então uma mudança na velocidade da nave. Da mesma forma, quando o Perônio for pousar na Terra, ele também vai ver esse pêndulo se movimentando por conta da aceleração da nave, no caso desaceleração. E além disso, principalmente, quando a nave do Perônio dá a volta em Vega para poder voltar para a Terra, ela sofre a atração gravitacional fortíssima da estrela. E quando a gravidade se torna relevante, aí os cálculos da relatividade restrita não bastam, você também precisa dos cálculos da relatividade geral. E atenção num detalhe, mesmo que ele não usasse o efeito Stirling, mesmo que a nave dele só desse meia volta sozinha e voltasse, essa meia volta, como eu já disse no vídeo, a gravidade não é o que você pensa, vai ter o mesmo efeito de uma aceleração gravitacional, porque pelo princípio da equivalência não tem como você distinguir um referencial acelerado de um campo gravitacional. Então, mesmo se ele não desse a volta numa estrela, mesmo se ele só desse meia volta e voltasse para a Terra, ele estaria sentindo uma aceleração que possui o mesmo efeito de um campo gravitacional. Então você precisaria incluir aí as contas da relatividade geral. Você não pode só considerar as ponderações da relatividade restrita. E segundo a relatividade geral, um objeto na presença de um campo gravitacional experimenta o tempo passar mais lentamente. Então, ainda que a decolagem da nave e o pouso dela depois fossem instantâneos, não tivesse nenhuma aceleração praticamente, nessa meia volta a nave ia sentir essa aceleração que tem o mesmo efeito de um campo gravitacional. E ao mesmo tempo, o Perônio dentro da nave vai notar que o Tíbio não sentiu esse campo gravitacional que ele sentiu ali na nave. Então, como ele percebe que ele tem um campo gravitacional muito forte que o Tíbio não tem na Terra, ele sabe que o tempo no referencial dele vai passar muito mais lentamente. Ou seja, enquanto passam vários anos lá para o Tíbio, para ele passam só alguns dias, algumas horas. Então, nesse caso, se a decolagem e o pouso forem feitos de forma instantânea, durante a ida do Perônio, os dois vão dizer que é o referencial do outro que está experimentando um tempo mais lento. Mas nesse tempo de virada da nave, os dois vão concordar que o tempo passa mais lentamente para o Perônio que está dentro da nave. E só essa virada da nave já é suficiente para fazer o tempo passar muito mais devagar para ele, considerando a velocidade que ele está e que ele tem que desacelerar, do que para o Tíbio. E aí, quando a nave pousar e os dois ficarem lado a lado para comparar, é o Perônio quem vai estar mais novo e o Tíbio mais velho. Mas perceba o seguinte, a explicação que cada um dos dois dá é muito diferente. O Tíbio diz que o Perônio vai ficar muito mais novo porque ele estava viajando numa velocidade muito alta, teve que dar a meia volta e continuou viajando numa velocidade muito alta. Já o Perônio, dentro da nave, vai dizer que era o Tíbio quem estava viajando numa velocidade muito alta, por isso o tempo estava passando muito devagar ali, mas graças a esse momento em que a nave dele passou por um campo gravitacional muito forte, o tempo passou mais devagar para ele só durante essa desaceleração. E só isso foi o suficiente para criar toda essa diferença de idade. E só por isso é que o Tíbio é mais velho quando eles se encontram novamente. Os dois concordam sobre quem vai estar mais velho quando eles se encontrarem, os dois sabem o que é que o outro enxerga, mas os dois discordam da conclusão um do outro a respeito do que aconteceu de fato. E os dois estão corretos nas suas observações. Uma segunda abordagem seria a seguinte: e se a nave tanto levantar o voo quanto pousar instantaneamente e também fizer essa volta num tempo muito rápido? Vamos supor que ela tem uma massa muito pequena e consiga fazer essa volta num período de tempo muito curto. Dessa forma, não temos aceleração em nenhum momento. E agora, Einstein, como é que fica esse problema? Bom, agora os dois referenciais são inerciais a todo momento, certo? Mais ou menos. Primeiro, se você muda o seu movimento sem aceleração, na verdade você agora é um terceiro referencial, porque a aceleração é um invariante. Então, se o seu referencial mudar de movimento, ele inevitavelmente vai sentir uma aceleração, ele vai perceber essa aceleração. E aí você deixa de ter os dois referenciais que você estava comparando, você passa a ter agora um terceiro referencial. Tá, então vamos supor que ele tem aceleração, mas é uma aceleração que acontece muito rápido, praticamente instantaneamente. Então, ainda que essa aceleração aconteça muito rápido, praticamente instantaneamente, todos os observadores vão perceber uma aceleração. Todos os observadores, incluindo o Perônio dentro da nave, vão observar uma mudança gigantesca no movimento da nave. E nesse pequeno intervalo de tempo em que acontece essa mudança gigantesca, ocorre o efeito de desincronização. O Perônio dentro da nave vai perceber anos de evento acontecendo no universo ao redor dele em apenas um centésimo de segundo, incluindo entre esses eventos o envelhecimento do Tíbio. Isso é basicamente uma viagem no futuro. Então, por essas duas abordagens bem detalhadas,
detalhadas, que acabou se desdobrando umas 3 ou 4 aí, né? A gente consegue entender por que é o Tíbio que vai estar mais velho. E não existe nenhum paradoxo de fato, é apenas um paradoxo aparente. Porque se você quiser saber, depois dessa história toda, qual dos dois irmãos está mais velho, você vai precisar pegar os dois e colocar eles no mesmo referencial para fazer a comparação, já que a simultaneidade é relativa. Como eu já falei no vídeo específico sobre simultaneidade, que eu vou deixar aqui na descrição. E para você poder colocar os dois lado a lado novamente depois dessa viagem toda, em algum momento um dos referenciais vai ter que deixar de ser inercial, ou vai ser inercial praticamente o tempo todo, mas no momento em que fizer a virada para voltar, o tempo vai se dilatar naquele referencial de forma gigantesca. Aconteceu o efeito de desincronização, que novamente vai deixar o gêmeo dentro da nave mais novo. Ok, então a gente estabeleceu aqui que se a nave do Perônio tiver que voltar até a Terra, então é o Tíbio quem fica mais velho e o Perônio mais novo. Agora, e se o Perônio não voltar? E se ele continuar viajando nessa velocidade altíssima dentro da nave dele? Qual dos dois ficaria mais velho? Essa é uma pergunta muito boa e serve muito bem para sintetizar as ideias mais importantes da relatividade. E é por isso que ela vai ficar no vídeo de domingo que vem, que é o último vídeo dessa série sobre relatividade. Mas lembre-se disso, se você puder escolher, vai dentro da nave, porque além de fazer uma viagem muito legal e conhecer o espaço, você vai estar fazendo uma viagem no tempo para o futuro. E para saber mais sobre viagem no tempo, vai lá no canal Ponto em Comum e confere o vídeo que eu participei com o Davi Calazans sobre viagem no tempo, que está linkado para você clicar aqui agora, e tem um card também caso você esteja no tablet ou no celular. É um canal excelente, eu garanto que você não vai se arrepender de ir lá conhecer. Então muito obrigado Davi Calazans pela participação, e você que está assistindo esse vídeo vai lá se inscrever no canal dele. Muito obrigado a todos os apoiadores que tornam o meu trabalho possível através do apoia.se/primatafalante. Se você quiser também apoiar a divulgação científica, visite esse endereço. Agora que você entendeu melhor o paradoxo dos gêmeos, não se esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos, além de se inscrever no Primata Falante para assistir mais vídeos como esse. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. Nós vimos que não existe um... E que quando um objeto se move na velocidade da luz em relação... E é por isso que esse famoso... E é por isso que esse famoso... A relatividade restrita só é válida enquanto nós estamos falando de referenciais... A primeira é a seguinte: a relatividade restrita só é válida... Então mesmo que a decolagem ou de um referencial... E se a nave tanto partir quanto voltar, o Perônio dentro da nave vai observar eventos acontecendo no universo. O Perônio dentro da nave vai perceber